Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, informações e bastidores do Corinthians a partir de agora. Antes, deixa aqui o seu like no canal. Se não é inscrito ainda, inscreva-se de forma gratuita, compartilhe nossos vídeos em grupos de WhatsApp, mídias sociais, enfim, sinta-se à vontade. O canal é feito de corintianos para corintianos, como todos nós, e a gente leva as informações com credibilidade para que vocês se mantenham bem informados a cada dia. Siga o canal diariamente, tem vídeos novos sempre para vocês, atualizações, informações. Dá aquela moral pra gente compartilhando os vídeos, clicando no sininho para que você não perca mais nenhuma novidade, nenhuma postagem. O seu comentário também é muito importante para nós, o like mais ainda. E ainda, ao lado do botão comentários tem o hypar. Você atribui pontos ao vídeo e assim o conteúdo é divulgado para mais seguidores como nós. Tudo isso sem custar um único centavo para vocês. E o alô da Fiel de hoje para Neide Guimarães, o Paulinho lá do Engenho Novo, ainda o Paulo Sérgio Januário, o Luiz Carlos e a Ana Paula Lopes Xavier, pessoal de Rio Pequeno, e a Hilda. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aqui diariamente. Agora sim, as informações. Para quem segue o canal TV Timão a cada dia, falamos aí em vídeos anteriores sobre a repercussão aí de uma notícia que foi publicizada em portais de informações da Turquia. E nesta segunda-feira, grandes portais aqui do Brasil reverberaram esta notícia. Por isso que eu falo para vocês que a gente apura tudo para levar sempre as notícias mais confiáveis ou aquelas que podem acontecer, né? Probabilidades aí de acontecer. Pois bem, estão divulgando agora que nós já havíamos falado, interesse no Memphis Depay. Provavelmente é o que muitos colegas aí estão falando. Memphis Depay pode sair do Corinthians na próxima janela de transferências. Para algumas regiões e alguns mercados internacionais, essa janela se abre no dia 1º de julho. Na maioria deles, a partir do dia 10. Tá, mas aí, qual é a consequência para o Corinthians? Olha, eu falei também em vídeos anteriores e fui criticada aqui por seguidores, e eu respeito, tá? A opinião aí, cada um tem a sua, a gente respeita, não é obrigado que você tenha a mesma opinião que a minha. Muito pelo contrário, quero que você pense por si mesmo e chegue às suas conclusões. Claro, né? Sempre baseado em dados, em fatos. Dito isso, falei aqui no canal e repito, o Corinthians investiu uma fortuna para contratar o Memphis Depay. Não que ele seja um mau jogador, mas na atual circunstância financeira do Corinthians, eu entendo que nesse momento não foi a decisão das mais acertadas. Para mim, tá? Para mim no momento. Quem lucrou e quem obteve os maiores lucros, as maiores contrapartidas desta aquisição do Corinthians foi a sua patrocinadora. O Memphis é um nome midiático, é um jogador da seleção, jogador respeitado, é um jogador que tem a sua história, principalmente defendendo a seleção da Holanda. É um bom jogador, tem recurso, é um jogador também que envereda por outros segmentos, entre eles do entretenimento, é rapper e tudo mais. Enfim, vou resumir a história. É um jogador que midiaticamente é muito interessante, mas para o futebol no Corinthians, em que pese várias atuações dele de destaque, principalmente na temporada passada, se a gente colocar na balança o que o Corinthians investiu para trazer o jogador e a contrapartida dele em campo, eu não sei se o Corinthians lucrou com a aquisição do Memphis Depay e agora ele pode sair. O portal UOL publicou a matéria do Samir Carvalho revelando que o Corinthians, ao contrário do que foi levado a público pelo seu presidente Augusto Melo, a patrocinadora Master, a Esportes da Sorte, não arca com a maior parte aí dos vencimentos mensais do Memphis. Segundo Samir, em matéria do UOL, o Corinthians arcaria com 75% do valor do custo mensal do Memphis e a patrocinadora apenas 25%. Ele afirma que o Memphis custa ao Corinthians mensalmente cerca de 6 milhões de reais entre salários e direitos de imagem e a patrocinadora Esportes da Sorte bancaria 1,5 milhão. O resto ficaria por conta do Timão. Teve até um seguidor que me criticou aqui quando eu fiz, esta ponderação em vídeos anteriores. Ele falou, mas essa aqui é apenas tumultuar, a imprensa sempre critica, o Memphis é isso. Eu nunca falei que ele era um mau jogador. Eu estou falando que o custo-benefício, se a gente colocar no papel, de repente ficou aquém da expectativa do Corinthians. Falei aqui, o que eu falei foi replicado, não é apenas o salário mensal. Tem as metas contratuais que foram estipulados quando da chegada dele, 1,5 milhão para cada meta atingida, tem uma mansão, tem
segurança particular, tem veículo à disposição, tem passagem aérea, tem uma cozinheira, tem uma série de regalias. Coloca isso no papel. E mais, em caso de rescisão contratual, o clube que adquirir os direitos econômicos do Memphis, por exemplo, como estão aventando aí o Besiktas da Turquia, o jogador e seu staff têm direito ainda à metade dessa multa rescisória. Você acredita nisso? A multa rescisória para clubes que quiserem adquirir os direitos econômicos do Memphis Depay é de 10 milhões de euros, mais ou menos 63 milhões de reais. Em geral, quando um jogador é transferido de forma unilateralmente, ou seja, o clube que adquirir os direitos econômicos pagaria a multa rescisória, no caso 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, e essa multa iria para o clube. No contrato que fizeram para o Memphis, apenas a metade da multa vai para o clube e a outra metade para o Memphis e seu status. Aí alguns colegas de imprensa falando, mas se você quiser adquirir um jogador nesse patamar ou desse patamar, com esta qualidade, com esta expressividade no mercado, você tem que fazer um contrato com algumas amarras, para que ele se sinta interessado em assinar. Mas será que foi viável para o Corinthians? No quesito de entrega dentro de campo, de retorno? Essa pergunta eu deixo para vocês. E outra, quantos jogadores com o investimento que fez, jogadores bons, o Corinthians não poderia ter contratado? Será que não dava para adquirir pelo menos uns 4 ou 5 jogadores, bons jogadores, para reforçar o elenco com o que foi investido? Tudo bem, aí a patrocinadora não estaria interessada porque não teria a mesma visibilidade, a mesma expressividade em termos de destaque mundial que o Memphis tem. Ok, cara, mas se for realmente isso, que o Corinthians paga 4 milhões e meio. Bom, façam as contas, Será que não seria mais interessante utilizar esse investimento para trazer pelo menos 3 ou 4 bons jogadores para reforçar o elenco? É a pergunta que eu deixo para vocês. Esse valor em tese, Essa matéria é do UOL e a informação é do Samir Carvalho. O problema, cara, é que dentro do Corinthians é uma bagunça tão grande que é um querendo puxar o tapete do outro. A gente tem que ponderar também esse lado. Ou seja, pode ser que não seja tudo isso, pode ser que realmente a patrocinadora arque com a maior parte dos custos e o Corinthians fique com a menor parte. Não podemos ser levianos, a ponto de desconsiderar esta probabilidade, já que o contrato do Memphis é sigiloso, apenas algumas pessoas tiveram acesso a esse contrato. Que é também algo que, deixa a gente com insegurança, Será que contratos grandes não teriam que passar aí pelo crivo dos principais órgãos do Corinthians antes de ser assinado? Ou seja, se for verdade, não tem muito o que fazer, mas se não for, os presidentes dos principais órgãos estariam cientes, e poderiam rebater, uma informação inverídica. Obviamente que dados pessoais, principalmente em questão de ganhos, têm que respeitar sigilo, já que são dados inerentes à própria pessoa, individuais e, enfim, não têm que ser levados a público de uma forma indiscriminada. Mas algumas pessoas estratégicas teriam que ter acesso, até para um controle maior. Nesse sentido, o ex-jogador e hoje apresentador Neto também teceu duras críticas à atual diretoria do clube, falando, opinião do Neto, tá, gente? Que o Corinthians se apequena por conta dos seus dirigentes. O Neto se mostrou em sua apresentação receio do Corinthians perder o Memphis e não ter uma reposição à contrapartida à altura. Abre aspas. Se tem um time que é organizado hoje é o Palmeiras. Olha o que o clube ganhou de grana com o Hendrick e o Estevão. O Corinthians se limita a ser tão pequeno pelos dirigentes que ganham 5% da formação. Não ganha mais. Um cara desses, o Memphis, pode sair a hora que quiser e ainda ganha 50%? Eu acho que ele não vai nem voltar, disparou o Neto. Bom, atuando com a camisa do Timão, Memphis disputou 28 partidas, marcou 6 gols e deu 10 assistências para gols. Na última temporada, após, claro, desembarcar em Parque São Jorge, ele disputou 14 jogos, marcou 7 gols e deu 4 assistências. Comentários eu deixo com vocês. E mais, mercado da bola. Pessoal, mais um jogador, mais um lateral direito entra na mira do Corinthians. Depois de ver a negociação com o Igor Vinícius, jogador ainda vinculado ao rival São Paulo, molhar, o próximo nome que está sendo analisado pela diretoria do clube é o lateral direito Pastor. O jogador estava no Farense, clube da segunda divisão do campeonato português. O Pastor tem 25 anos,
tinha contrato com o Farense até junho de 2027, mas ele pediu rescisão unilateral após desentendimentos com a diretoria do clube. Isso não é especulação, é oficial. Inclusive, o jogador postou em sua rede social um texto longo falando sobre o assunto. Ele mesmo afirmou que não faz mais parte aí do Farense, agradeceu e falou que está livre. O pastor é brasileiro, começou a carreira profissional no Londrina do Paraná, também passou pela Ferroviária e depois se transferiu para a Europa. Em Portugal, ele defendeu o Leixilhões, Portimonense e o Farense. Pastor, que é lateral de origem, também pode atuar mais avançado como um ala, até mesmo como um ponta, a depender aí das circunstâncias. Sua principal característica é a força ofensiva. Ele disputou 34 partidas na última temporada e deu 2 assistências. O Corinthians conta em seu elenco com 2 laterais de ofício, Mateuzinho e o Léo Maná, que é reserva, mas já utilizou o equatoriano e zagueiro Félix Torres na função de forma improvisada. Por que eu falei que a negociação com o Igor Vinícius melou? Porque, na verdade, tem outro clube interessado, Santos. Pelo que soubemos nos bastidores, não é nada certo ainda, mas pelo que soubemos nos bastidores, o Santos também tem conversas com o staff do atleta e, no momento, as conversas estão em estágio avançado. Mais mercado da bola. Atualizações sobre Rodrigo Garro. Pessoal, o temor dos corintianos nesta janela de transferência é que ocorra uma debandada, uma barca de saídas. Tem o Memphis aí, o staff dele conversando com o Besiktas da Turquia. Igor Coronado, não é certeza, tem futuro incerto no Corinthians. Breno Bidon, há conversas de bastidores aí que ele pode ser o primeiro do Corinthians a deixar o clube a partir do dia 10 de julho. Segundo informações do Samir, o Corinthians deve receber uma proposta milionária pelo meio-campista nos próximos dias. O clube, inclusive, segundo ainda o Samir, teria prometido ao volante de sua família sobre não se opor a uma eventual negociação caso haja uma proposta relevante. Sobre o assunto, Samir falou, abre aspas, eu não sei se chega a 25 milhões de euros, mas o Corinthians já tinha uma proposta em mãos e uma promessa ao Bidon, à família do Bidon e ao clube interessado na Europa. Mas tem uma coisa, o Augusto deixou o Corinthians e a situação agora precisa ser negociada pela nova diretoria. Eu acredito que não vai mudar muita coisa porque o Corinthians precisa de grana. Fecha aspas. Disse Samir Carvalho. O Bidon é cria da base, acumula 11 jogos, 1 gol e 1 assistência na Série A apenas nesta temporada. E quanto ao Rodrigo Garro? Bom, pessoal, soubemos que dentro do Corinthians é uma conversa delicada, mas virou um dos temas mais conversados em reuniões da alta cúpula. O 8 do Timão tem demonstrado interesse em fazer contrato da vida e autorizado seu empresário a analisar novas propostas. Além disso, o jogador está descontente com algumas promessas que teriam sido feitas pela diretoria, que até o momento, segundo o portal Terra, não foram cumpridas. É uma situação que, segundo fontes dentro do Corinthians, estaria gerando preocupação na cúpula e descontentamento por conta do staff do Rodrigo Garro. E assim, gente, segundo ainda o portal Terra, a diretoria do Corinthians já está ciente da possibilidade de perder seu meio-campista. Fabinho Soldado teria até realizado várias reuniões com o argentino para discutir o projeto do clube e reforçar a sua importância dentro do elenco. Mas não foi cravada uma definição, ou seja, se houver uma proposta, condições contratuais, melhores salários, não é certo que Rodrigo Garro permaneça no Corinthians, e sim que ele possa deixar a equipe. Fabinho Soldado já está mobilizado, tentando convencê-lo do projeto. Ele já colocou na mesa que o diálogo está aberto, que tem um projeto mais atraente, incluindo melhores salários e melhores condições para tentar convencer Garro e seu staff a continuar vestindo a camisa do Timão. A diretoria entende que é um jogador essencial que poderia impactar negativamente o rendimento da equipe na sequência da temporada e prejudicar as aspirações do Corinthians em conquistar mais um título ainda esse ano. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem um like, inscrevam-se gratuitamente no canal, compartilhem os vídeos e ativem o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.